Olá, hoje eu vou falar sobre radiestesia, que é uma técnica muito utilizada por várias pessoas. Historicamente, ela começou há muito tempo, e essas informações até você pode pegar mais na internet. E no campo, o início, vamos dizer assim, poderia ser colocado como aquelas pessoas que pegavam uma forquilha, né, que é um pedaço de madeira, um pedaço até de capim, e saía pesquisando e localizando veios d'água. Então essa capacidade do ser humano de localizar veios d'água subterrâneos, e ali você cavava um poço e encontrava. Então era um conhecimento da roça, né? Depois essa técnica foi sendo aprimorada e foram surgindo gráficos e mais gráficos, e até hoje em dia você tem pessoas que realizam o que a gente chama de mesa radiônica. E ela participa, por exemplo, de um pêndulo. Pode ser de cristal, de madeira, tem vários formatos. Esse é de metal. E basicamente você fala, mas o pêndulo se movimenta, dá para confiar? O pêndulo é abre aspas, uma bengala. Legal? Se você consegue andar sem bengala, ótimo. Se você não consegue andar sem bengala, a bengala te auxilia. Auxilia o quê? Bengala do quê? O pêndulo, ele não se movimenta sozinho. Você pode largar ele pendurado que ele vai ficar parado, óbvio, né? Você só vai conseguir movimentar ele, eventualmente, se você for um médium de efeitos físicos, né? Você movimenta não só o pêndulo, como você movimenta qualquer objeto. Por outro lado, pêndulos, eles sabem oscilar também, ok? Obviamente, você pode codificar, girar horário, girar anti-horário. Aí você fala, mas como é que eu vou fazer ele movimentar? E quem é que movimenta se eu não quero conscientemente movimentá-lo? Você vai ter que pegar o pêndulo, achar o ponto de ressonância e ele começa a girar. Aí você segura, esse é o ponto que você vai segurar o pêndulo. E aí você codifica horário positivo, anti-horário negativo, ou horário sim, anti-horário não. E sinto lhe informar, isso aqui não tem técnica mediúnica nenhuma. Isso aqui é uma mera oscilação muscular imperceptível, eu não estou conscientemente querendo movimentá-lo, mas agora eu vou fazer ele girar o horário. Legal? Eu não quero que ele... Conscientemente eu não vou fazer nada diferente. Já começou. O que acontece? Inconsciente é que está no comando, com pequenos movimentos imperceptíveis, já que você não está focando. Se você se permite esse tipo de sintonia, de ressonância do seu inconsciente se manifestar através de uma bengala, de um objeto, legal? Você consegue fazer algumas inferências, algumas pesquisas em que o teu inconsciente vai responder e não o seu ego, o seu consciente. Se você acredita nisso, pelo menos a teoria da própria psicologia diz que todos nós somos ligados através do inconsciente, somos, com o ego, ilhas, e uma ilha ela vai no fundo do mar e é interligada com a outra. Esse abaixo do nível da água, do mar, ali estaria representado o inconsciente. Então somos todos interligados, animais, natureza, seres humanos, tudo, ok? E se você consegue trabalhar com essa energia, você consegue, com auxílio de gráficos que você pode pegar na internet, você pode ver em livros de radiestesia, de radiônica, enfim, radiônica já trabalha mais com equipamentos, radiestesia são com gráficos que auxiliam você a fazer perguntas e obter respostas, perguntas que podem ajudá-lo a diagnosticar, inclusive, problemas psíquicos, emocionais, espirituais. Se você está com falha de energia em algum chakra, né? Nós temos 7 conhecidos vórtices de entrada e saída de energia, são os 7 chakras, né? E tem milhares de outros pontos acessados através dos meridianos de acupuntura. Então, se você consegue usar essa, abre aspas, com todo cuidado, essa bengala. Eu falo bengala por quê? Porque se você tivesse completo controle de meditação e unificar o seu ego, meditando você consegue reduzir a frequência cerebral e acessar o seu subconsciente e inconsciente, né? Aí você não precisava dar bengala. Mas, se você quer trabalhar no nível do ego, do consciente, e poder
direcionar de alguma certa forma questionamentos e esperar a captação e a resposta através do seu auxiliar, ok? Você consegue fazer algumas coisas interessantes. Obviamente, tudo que estiver relativo à saúde, consulte seu médico. Isso aqui não é médico, você também não é médico. Você estaria simplesmente usando um auxiliar para tentar captar algumas coisas. Porque, bem da verdade, o princípio do holismo, né, é que o próprio corpo se cura, entre aspas, né? Porque, mesmo na teoria dos corpos, né, a doença ela começa a entrar através do físico se você não tiver o seu escudo funcional. Em outras palavras, sua imunidade alta. E a imunidade pode ser controlada da mesma forma que com pensamentos positivos, com atitudes corretas, com uma alimentação, etc, etc. Vocês sabem até mais do que eu. Mas você pode usar essa ferramenta que é o pêndulo para tentar mapear algumas coisas, conversando com você mesmo, né? E localizar problemas emocionais, problemas... E aí, uma vez que você tenha localizado, vai para o teu médico, se for o caso, de tratamentos específicos, porque senão você vai cair no que a gente chama do xamanismo, que são ervas. Por que uma parte dos espíritos que são, incorporam ou receitam em centros que ainda trabalham com isso, mesmo o centro espírita hoje em dia ele trabalha calçado com médicos, porque tecnicamente ninguém quer ser acusado de charlatanismo ou de prática ilegal de medicina, do que for. Então eles trabalham calçados e não pode ser achismo. Então você também tem, obviamente, o estudo de casos, né, em que há curas, sim, há curas, podem ter sido desenvolvidas, deflagradas pelo próprio organismo, mas estimuladas pelo lado espiritual, sim. Você tem casos de remissão de cânceres, né, mas são casos específicos e pontuais, porque na visão da doutrina espírita, a doença não é um castigo, né? A doença faz parte de um aprendizado e de uma expiação. Então, tudo tem um objetivo. Obviamente, se você se preserva e mantém o teu campo mais equilibrado, dificilmente você pega um resfriado, alguma coisa. Agora, há, obviamente, eventos mecânicos que são impossíveis de você blindar. Se você tem uma alergia, você pode melhorar seu sistema imunológico, pode não ter a crise, mas se o alergênico é um mecanismo, é um pólen, numa época do ano específica, ele vai te atacar. Ponto. É um mosquito, ele vai te atacar. Não tem milagre, entendeu? E se tiver algum tipo de doença física, infelizmente, você pode tentar combater com o organismo, mas tem hora que você vai precisar também da medicina tradicional. Então, a gente tem que ter bom senso. Há trabalhos que mostram que quando já está no físico, o médico resolve. Não está no físico? Muito bem, você tem alguns outros... homeopatia, que vai trabalhar mais a longo prazo e tem uma outra filosofia, a acupuntura, que está trabalhando com meridianos de energia, né? O uso do pêndulo para captar coisas que ainda não se materializaram fisicamente, né? Ou se são problemas mais psicoemocionais, então você pode mapear através dos gráficos e dos pêndulos. Está cheio de livros aí na internet, eu não vou indicar nenhum. E tem cursos também, tá bom? E, obviamente, também tem todo o lado quântico que todo mundo fala e que preconiza que isso aqui é um mundo holográfico, né? Em que nós estamos inseridos aqui dentro para experienciar a matéria e outras coisas que só são possíveis aqui. Entretanto, eles falam que você pode operar milagres. Aí eles, vírgula, né? Hoje a ciência está falando algo que há mais de 2000 anos já foi dito por Cristo. Se você tem fé e você consegue usar adequadamente as frequências e acessar certos níveis, você realmente pode operar milagres e fazer mais do que ele fez. E ele mesmo disse isso. Agora, não é fácil, né?
Então, é um desenvolvimento em que você aprende muitas coisas e nem tudo resolve com um passe de mágica, porque existe, obviamente, todo o que o Espírito chama uma prova e uma expiação, e às vezes você não consegue eliminar aquele evento, uma doença que você vai passar. Às vezes não tem como, você precisa passar por aquilo. E aí, certos conhecimentos, por que aconteceu isso com A, com B, com C? Só vai descobrir depois, efetivamente, né? Depois você estiver do lado de lá. Às vezes, quando você vai num outro tipo de religião, vamos chamar assim, uma umbanda, que você ainda consegue conversar com um espírito incorporado, ele ainda te dá algumas dicas, e às vezes ele tem acesso a informações que você não, né? E às vezes ele tem acesso a informações dentro de você que você escondeu, omitiu, jogou, trancou, enfim. Eu acho que a gente tem sempre que buscar o melhor, e fica a dica para você fazer cursos e estudos sobre radiestesia ou a radiônica, que já envolve um pouco de equipamento, e o uso das muletinhas boas, que são os pêndulos. Mas lembre-se que é o seu subconsciente que está mexendo isso. Salvo exceção se você é um médium de efeitos físicos. Aí você faz cada vez mais raro esse tipo de médium hoje em dia, tá bom? Então fica aí, se você gosta desse tipo de assunto, compartilhe, comente, né? Se inscreva no canal para quando eu fizer algum vídeo você receber a notificação, tá? Boa semana para vocês.